A Bíblia não fala muito explicitamente sobre tatuagens, mas há versículos e contextos que nos ajudam a entender a visão divina sobre o corpo e os sinais que marcamos nele. Em Levítico 19:28, Deus ordena: "Não fareis cortes no vosso corpo por um morto, nem fareis marca alguma sobre vós." Esse versículo é a base para muitas discussões sobre tatuagens dentro da fé cristã. Mas o que exatamente essa passagem significa? Ela é cultural, ritualística ou tem um princípio espiritual eterno? Para responder a isso, precisamos analisar o contexto histórico e cultural do povo de Israel, que recebeu essas leis específicas para manter a santidade diante das nações pagãs que os cercavam. A proibição em Levítico 19:28 está inserida no contexto da lei mosaica, que regulava o comportamento do povo de Israel para distingui-los das práticas pagãs. Naquela época, marcas no corpo e cortes eram frequentemente associadas a cultos idolátricos e rituais funerários pagãos, usados para invocar os mortos ou deuses falsos. Assim, a proibição visava proteger a santidade do povo de Deus e sua separação das nações ao redor. Além disso, a Bíblia apresenta o corpo humano como criação divina, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19-20. Isso traz a ideia de que devemos honrar e cuidar do nosso corpo, evitando práticas que possam profaná-lo ou comprometer sua integridade. Por isso, muitos cristãos interpretam que tatuagens, principalmente quando ligadas a símbolos pagãos ou de rebeldia espiritual, não são condizentes com essa visão. Por outro lado, há quem defende que a proibição em Levítico tinha um contexto específico e cultural, e que no Novo Testamento não há uma instrução direta contra tatuagens. Para esses, o mais importante é a motivação e o coração por trás da decisão, buscando sempre glorificar a Deus com o corpo e com a vida. Exemplos na Bíblia, como a marca da besta em Apocalipse, nos alertam sobre sinais no corpo com significados espirituais profundos, que impactam a identidade e a fidelidade espiritual. No entanto, a Bíblia também mostra sinais e marcas como símbolos de aliança, proteção e memória, como a circuncisão na antiga aliança e a marca de Deus na fronte dos servos fiéis em Apocalipse 7:3-4. Esses exemplos revelam que o corpo pode carregar sinais espirituais positivos quando alinhados à vontade divina. Assim, o tema das tatuagens é complexo e deve ser abordado com discernimento, conhecimento da palavra e oração, buscando sempre viver em santidade e honra a Deus. Para aprofundar nossa compreensão, precisamos analisar também o contexto cultural e histórico do povo de Israel na época em que as leis do Levítico foram dadas. Na antiguidade, muitos povos vizinhos de Israel praticavam rituais que incluíam marcas corporais, cortes e tatuagens como parte de cultos a deuses pagãos ou mesmo como formas de luto e sacrifício. Essas práticas, para Deus, representavam uma mistura com a idolatria e um abandono da fé verdadeira. Por isso, o Senhor estabeleceu um padrão de separação, não apenas para proteger o povo, mas para mostrar que eles eram santos e diferentes, chamados para refletir a sua glória. A circuncisão, por exemplo, era um sinal visível da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, Gênesis 17. Diferente das tatuagens, que eram associadas a práticas pagãs, a circuncisão era um mandamento específico de Deus, um símbolo de pureza e consagração. Esse contraste nos ajuda a entender que nem toda marca corporal é igual. O significado e a origem espiritual da marca fazem toda a diferença. No Novo Testamento, Paulo orienta que o corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com ele. 1 Coríntios 6:19-20. Isso significa que qualquer decisão relacionada ao corpo deve ser feita com sabedoria, consciência espiritual e motivação correta. Portanto, muitos cristãos interpretam que as tatuagens, embora não proibidas explicitamente no Novo Testamento, devem ser evitadas quando estão ligadas a símbolos pagãos, ocultismo ou qualquer coisa contrária à fé cristã. São feitas por rebeldia, orgulho ou desejo de se destacar de forma negativa. Causam escândalo ou prejudicam o testemunho cristão. Por outro lado, algumas comunidades cristãs adotam tatuagens como forma de expressão de fé, como marcas de vitória espiritual, testemunho pessoal ou símbolos de compromisso com Cristo. É importante ressaltar que a Bíblia enfatiza o coração e as motivações por trás das ações. Em Mateus 15:18, Jesus afirma que do coração procedem as ações que tornam o homem puro ou impuro.
Assim, a questão não é apenas o ato em si, mas o que ele representa para quem o faz. Um ponto interessante é que o corpo humano é uma obra-prima de Deus, e tudo o que fazemos com ele deve refletir honra a ele. Marcar o corpo com algo que lembre a fé, a salvação e o amor de Deus pode ser significativo para algumas pessoas, desde que não se torne um motivo de divisão ou contenda. Em Romanos 14, Paulo ensina a não julgar os irmãos em questões que não são de fé essencial e a respeitar as convicções pessoais, sempre buscando a paz e a edificação mútua. Além disso, o tema das tatuagens se conecta com o chamado à santidade e à transformação. Em Romanos 12, 1-2, Paulo nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo. Isso nos leva a refletir se as nossas escolhas, inclusive sobre o corpo, estão alinhadas com a vontade de Deus e se ajudam a refletir a sua imagem. Ao longo da história da Igreja, houve diversos debates e posições sobre tatuagens e marcas corporais. No período patrístico, os primeiros líderes e teólogos da Igreja cristã debateram a questão da integridade do corpo e a relação entre a fé e as práticas culturais da época. Tertuliano, por exemplo, enfatizava a santidade do corpo como templo do espírito e desaconselhava práticas que pudessem profanar essa integridade. Por outro lado, em algumas culturas antigas, marcas corporais eram vistas como símbolos de compromisso religioso ou de identificação com uma comunidade de fé. Durante a Idade Média, a Igreja reforçou a ideia de que o corpo do cristão deveria refletir pureza e santidade, rejeitando práticas que viessem de cultos pagãos. Isso incluiu restrições severas sobre tatuagens. Entretanto, em tempos modernos, especialmente com a popularização da tatuagem como forma de arte e expressão pessoal, surgiram debates mais flexíveis e questionamentos sobre se as tatuagens poderiam ser uma forma legítima de testemunho cristão. No contexto atual, é essencial aplicar princípios bíblicos e espirituais para decidir sobre tatuagens. O discernimento espiritual é fundamental. Antes de fazer uma tatuagem, o cristão deve considerar: qual é o significado do desenho ou símbolo? Isso glorifica a Deus ou pode causar escândalo? A tatuagem pode ser interpretada como associação com práticas contrárias à fé? A decisão está sendo feita com oração e busca da direção de Deus? Além disso, o impacto social e cultural deve ser considerado. Em alguns ambientes, tatuagens podem prejudicar o testemunho cristão, especialmente se forem associadas a comportamentos contrários à palavra. No entanto, para outros, podem ser ferramentas de evangelismo, contando histórias de fé, transformação e graça. Paulo ensina em 1 Coríntios 10, 23, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Essa passagem nos lembra que a liberdade cristã deve ser exercida com responsabilidade e amor. Outro ponto a destacar é a importância da consciência pessoal. Em Romanos 14, Paulo enfatiza que cada um deve estar convencido em sua própria mente sobre o que é certo. Cristãos que escolhem não fazer tatuagens não devem julgar os que escolhem fazê-las, e vice-versa. O que importa é que a decisão seja tomada com base na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. A Bíblia também nos alerta contra a vaidade e o orgulho. O jejum, a oração, a escolha de símbolos e tudo que diz respeito à vida espiritual deve ser motivado pelo desejo sincero de glorificar a Deus, e não por tendências superficiais ou modismos culturais. Por isso, o cristão precisa avaliar seu coração continuamente para que tudo reflita o amor e a santidade de Deus. Em última análise, o corpo é o templo do Espírito Santo e devemos cuidar dele com respeito e honra. Nossa identidade está em Cristo e Ele nos chama a viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Se uma tatuagem pode ser uma expressão de fé, deve ser encarada com respeito, oração e responsabilidade. Se for um símbolo contrário à fé, deve ser evitada. Durante os séculos, as atitudes em relação às tatuagens variaram muito, dependendo da cultura e da época. Na cultura hebraica antiga, conforme mencionado, as tatuagens eram associadas principalmente a práticas pagãs e a cultos de idolatria.
Por isso, a proibição no Levítico 19:28 fazia parte de um código maior que buscava preservar a pureza espiritual e moral do povo de Deus. Por outro lado, no Egito Antigo, por exemplo, algumas classes de pessoas, incluindo sacerdotes e membros da realeza, usavam marcas corporais como símbolos de status, proteção e espiritualidade. Essas diferenças culturais mostram que o significado da tatuagem não é universal e deve ser compreendido dentro de seu contexto. O fato é que o corpo humano sempre foi um meio de expressão da identidade, crença e pertencimento. Para o cristão, essa expressão deve estar em conformidade com a vontade de Deus e refletir a nova criação que somos em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Um exemplo interessante do Novo Testamento é a prática da circuncisão espiritual. Paulo, em Romanos 2:29, fala sobre a circuncisão do coração, que é feita pelo Espírito e não pela letra da lei. Essa ideia nos mostra que a verdadeira marca da fé não é algo externo, mas uma transformação interna. Portanto, quando pensamos em marcas corporais como as tatuagens, precisamos lembrar que a verdadeira identidade cristã não está na pele, mas no espírito renovado. Além disso, a Bíblia apresenta outros sinais externos que carregam significados espirituais profundos. Por exemplo, a marca na testa dos servos de Deus, mencionada em Apocalipse 7:3 e 14:1, simboliza a proteção divina e a fidelidade. Essa marca não é uma tatuagem física, mas um sinal espiritual da aliança de Deus com seu povo. Esses símbolos ressaltam que o corpo pode ser um lugar de expressão espiritual, desde que essa expressão esteja alinhada com a palavra de Deus e não com as tendências do mundo. No contexto atual, muitos jovens veem as tatuagens como uma forma de expressão pessoal ou até espiritual. Há cristãos que escolhem tatuar símbolos como cruzes, versículos bíblicos ou imagens que lembram sua fé. Se essa escolha é feita com um coração submisso a Deus, em oração e busca de sua vontade, pode ser uma forma legítima de testemunho. Porém, é crucial que essa decisão não se torne motivo de divisão ou escândalo dentro da comunidade cristã. Um ponto que não podemos ignorar é a questão do testemunho. Paulo alerta em 1 Coríntios 10:31-33 que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus e que devemos evitar causar tropeço aos irmãos. Assim, se uma tatuagem pode causar dúvidas, ofensa ou confusão no testemunho cristão, é prudente reconsiderar sua realização. Por fim, a decisão sobre fazer ou não uma tatuagem deve ser cercada de oração, busca de sabedoria e conselho. É fundamental que cada cristão avalie suas motivações, as implicações espirituais e sociais, e busque agir em obediência ao Espírito Santo. Lembre-se, a verdadeira santidade não está na ausência ou presença de marcas físicas, mas na pureza do coração e na dedicação a Deus. No debate teológico sobre tatuagens, é importante mencionar como diferentes tradições cristãs abordam o tema. A Igreja Católica, por exemplo, não possui uma proibição formal sobre tatuagens, mas recomenda cautela, considerando o respeito ao corpo e o testemunho cristão. O Catecismo da Igreja enfatiza o respeito ao corpo como templo do Espírito Santo, o que implica evitar qualquer ação que possa desfigurar ou ferir esse templo. Já algumas denominações evangélicas conservadoras tendem a interpretar Levítico 19:28 de forma mais rígida, vendo as tatuagens como incompatíveis com a santidade cristã, especialmente se relacionadas a símbolos pagãos ou imorais. Essas diferenças revelam que o entendimento do tema pode variar conforme o contexto cultural, histórico e teológico de cada comunidade. Além disso, os pais da Igreja primitiva, como Santo Agostinho e Tertuliano, valorizavam muito a integridade do corpo como reflexo da alma. Eles viam o corpo como um templo sagrado e rejeitavam práticas que pudessem profanar essa santidade. Esses ensinamentos influenciaram a visão cristã por séculos, reforçando a ideia de que o corpo não deve ser marcado com símbolos que não glorifiquem a Deus. Do ponto de vista bíblico, é importante destacar que o corpo será ressuscitado e glorificado no fim dos tempos, Filipenses 3:21. Portanto, o cuidado com o corpo físico tem também uma dimensão escatológica, pois ele será transformado para a vida eterna.
Isso dá ainda mais peso à responsabilidade de como vivemos e tratamos nosso corpo hoje. No que diz respeito às motivações para tatuar, o cristão deve refletir profundamente. É uma expressão de fé ou apenas uma moda passageira? A tatuagem honra a Deus ou chama a atenção para si mesmo? Ela fortalece seu testemunho ou pode enfraquecê-lo diante dos outros? Está baseada em oração e orientação divina ou em impulsos do momento? Responder essas perguntas com sinceridade ajuda a tomar uma decisão sábia e alinhada à vontade de Deus. Além disso, a Bíblia exorta os cristãos a viverem em unidade e amor dentro da comunidade de fé. Portanto, ao decidir sobre algo tão visível como uma tatuagem, é fundamental considerar o impacto que essa decisão terá na edificação dos irmãos e na reputação do Evangelho. A liberdade cristã é uma realidade maravilhosa, mas vem acompanhada de responsabilidade. Em Gálatas 5,13, Paulo lembra: servi-vos uns aos outros pelo amor. Assim, nossas escolhas pessoais devem sempre buscar o bem comum, evitando causar escândalo ou divisão. O que a Bíblia quer ver, acima de tudo, é um coração rendido a Deus, uma vida que busca refletir sua glória em tudo o que faz. Se o seu corpo for marcado por uma tatuagem, que ela seja um símbolo dessa entrega e não apenas um desenho na pele. Se optar por não fazer, que essa escolha seja uma expressão do seu compromisso com a santidade e a reverência ao templo do Espírito. Para encerrar, lembre-se sempre, a salvação e o valor diante de Deus não dependem da aparência exterior, mas da fé viva em Jesus Cristo e da transformação interna pelo Espírito Santo. Ao longo dos séculos, a prática da tatuagem também foi vista sob outras perspectivas, incluindo as culturais e missionárias. Por exemplo, em algumas regiões do mundo, tribos indígenas utilizam tatuagens como parte de rituais de passagem, símbolos de proteção ou de identificação espiritual. Missionários cristãos, ao lidarem com essas culturas, precisaram discernir o que poderia ser aceito como expressão cultural legítima e o que seria contrário aos princípios cristãos. Essa interação cultural mostra a importância do contexto e da compreensão profunda das tradições locais, sempre buscando manter a essência da fé e a integridade espiritual. Outro ponto relevante é a relação entre a tatuagem e o testemunho pessoal do cristão na sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais visual e conectado, o que fazemos com o nosso corpo pode impactar diretamente como somos percebidos e como a mensagem do Evangelho é recebida. Assim, o cristão precisa considerar se sua tatuagem ajuda a abrir portas para o diálogo sobre a fé ou se, pelo contrário, pode criar barreiras e preconceitos. Além disso, é essencial lembrar que a tatuagem, como qualquer escolha, não é um atalho para a espiritualidade. O crescimento espiritual se dá na busca constante por Deus, no estudo da palavra, na oração e na prática do amor e da justiça. Por isso, mais importante que a marca na pele é a marca do Espírito Santo no coração. Um ponto prático é que, antes de fazer uma tatuagem, o cristão deve buscar aconselhamento pastoral e orar por sabedoria. Conselhos de líderes espirituais e irmãos maduros podem ajudar a evitar decisões precipitadas e a garantir que a escolha esteja alinhada com a vontade de Deus. Em resumo, o que a Bíblia diz sobre tatuagens é um convite à reflexão profunda, ao discernimento espiritual e à busca pela santidade em todas as áreas da vida. Não se trata de uma lista rígida de proibições, mas de um chamado para viver de maneira que glorifique a Deus, seja através da aparência física ou das atitudes do coração. Que essa mensagem possa ser um guia para você, ajudando a tomar decisões sábias, conscientes e espiritualmente fundamentadas. Se essa palavra te edificou, curta, compartilhe e deixe seu comentário com suas dúvidas ou experiências. Obrigado por acompanhar o Sopro Divino. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.